mais um episódio do CapCast, o podcast da agência Cap. E olha, gente, vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou adorando fazer parte aqui desse time, desse projeto, não só pelos temas incríveis que a gente traz aqui para vocês, mas principalmente por cada um dos convidados mais do que especiais, viu? E hoje, aqui, não é diferente. E eu já começo dizendo que o CapCast de hoje está bem arretado, porque a nossa convidada é uma baiana, atriz e mestre de cerimônias que, com todo o seu axé, conquistou um mercado de eventos. E a gente vai falar com ela justamente sobre essa profissão de mestre de cerimônias e a importância dessa profissão para a área de eventos, para esse mercado. E, com muito prazer, eu recebo ela, Carla Margarete, esta diva arretada. Ai, obrigada! É um prazer por ter me receber convidado. você aqui, viu? Ai, eu tô super feliz, gente. Amo. Raríssimas vezes são entrevistadas, tô achando isso tudo um espetáculo, tô adorando. Normalmente você tá do outro Do lado, outro né, lado, Carlinha? coração tá aqui, ó, no ritmo da timbalada. Maravilhosa. Ó, pra começar, eu já quero com essa energia lá em cima que realmente você tem. Quando você chega, a gente já sente. É muito bom mesmo. Eu quero que você comece falando um pouquinho da sua trajetória. Como que você começou, né? Como você decidiu, principalmente, vir para São Paulo e como que você escolheu essa profissão de mestre de cerimônia. Como surgiu na sua vida? Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Bom, menina, minha história com o mercado de eventos, ela é uma história interessante, digamos assim. Basicamente, eu tenho 17 anos na área de eventos, que é a única forma, o único mercado que eu trabalhei a vida inteira. Então, desde criança, eu sempre tive muito aquelas. Não ia começar contando desde aí, muito tempo atrás, pois é. Mas, assim, desde criança, eu sempre tive muita habilidade com a parte de artes. E a parte de apresentação sempre foi algo que me interessou bastante. Então, quando eu ingressei na escola de teatro, que eu sou bacharel em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, E, ó, todos só um os plus. meus... Canta maravilhosamente, como vocês viram no final aí do nosso podcast. Fica até o final que vai ter uma palhinha, apresentação. uma palhinha. Pois é, dentro do universo do ator, a gente tem que aprender a fazer um pouco de tudo. Aprender a tocar, aprender a cantar, enfim, fazer coisas, ter mais habilidades para poder a gente agregar no nosso trabalho. E essa parte de apresentação, de estar à frente enquanto orador, sempre foi algo que eu me dei muito bem. Calhou que todos os personagens, basicamente, que eu fiz na minha vida foram personagens que estavam à frente, apresentando sempre algo, sempre aquele fio condutor de todo o espetáculo. Então, quando eu entrei no mercado de eventos, eu já entrei com esse passo, né, nessa direção. Então, eu apresentava a formatura, tinha alguns eventos de premiação, por exemplo, que na minha cabeça eu estava simulando o Oscar. Então, eu encarnava aquele personagem, apresentador, que não sei o que, não sei o que. E eu percebi que isso era um diferencial para o mercado, porque eles gostavam dessa, digamos assim, dessa incorporação desse personagem, aquele que está ali, apresentando e conduzindo tudo. Então, fui me interessando cada vez mais, fui entendendo como funcionava o mercado e como funcionava a profissão do mestre de cerimônias, que hoje, inclusive, eu defendo que o MC é uma das profissões mais antigas do mundo, porque a gente sempre tem os arautos da história antiga, falo isso o tempo inteiro, que a gente tem o corifeu que se destaca do couro para falar, então a gente está sempre ali como porta-voz da mensagem de uma marca ou de uma situação para um público. E eu acho essa profissão fenomenal e fundamental para o mercado de eventos. E aí decidi vir para São Paulo para poder tentar aquela vida artística, sempre, as always, né? Deixei Salvador, vim para cá e, graças a Deus, fui abraçada por esse mercado, onde eu tive uma possibilidade muito positiva, assim, um calor da galera de eventos de me abraçar com muito carinho, e eu consegui construir carreira nesse mercado, porque é um lugar que você consegue uma valorização rápida, né? Não importa se você é famoso, você pode ser mestre de cerimônias, não importa se você tem 1 milhão de seguidores na internet, você pode ser mestre de cerimônias. Então, basicamente, é executar um bom serviço, ter aquele chameguinho, aquele dendê, entendeu? Que faz aquele diferencial, prestar um bom atendimento e correr para o abraço. E trazer a sua personalidade também, Carla, porque bastante. A gente vê, né, que você é uma pessoa irreverente, que você tem uma personalidade marcante. Eu acho que isso também faz a diferença na hora da contratação, não ser só mais um também, Exato, né? Hoje em dia, eu busco cada vez fazer mais eventos onde eu coloco a minha personalidade em jogo, porque, para mim, ficar naquele personagem do extremamente formal é um grande desafio. E o próprio mercado de eventos mudou bastante, né? Aquele MC formalzão, que era aquela voz bonita, apoteótica, lá, que não aparecia, ele praticamente não existe mais. Cada vez mais a gente quer, o mercado quer pessoas irreverentes, que falem bem, tenham dicção, tenham postura de palco, mas que tragam
um pouco mais desse entretenimento. Acredito que o seu trabalho você também usa bastante desse artifício, né, de ter também o trabalho de atriz, que você tem o trabalho de locutora, e envolver a plateia em todo o paranauê do evento. Então, acho que isso é muito bacana. E eu acho que é importante, né, já que a gente está falando aí, tanto da importância do mestre de cerimônia para o evento, mas também do profissionalismo que é necessário, porque eu acho que muitas profissões, né, caíram aí num lugar que eu acho um pouco perigoso, que é assim, mas eu posso fazer também, vamos lá, eu vou fazer. Sabe, assim como eu acho que as redes sociais apareceu de uma forma muito positiva, porque deu a possibilidade de muita gente mostrar o seu talento, mas, por um outro lado, eu também enxergo aí de uma forma talvez negativa, das pessoas acharem que tudo pode ser no improviso, que está tudo bem, que não tem um estudo por trás, que não tem um preparo. Como, por exemplo, para a profissão de mestre de cerimônia. Você tem que ter o domínio do palco, você tem que ter uma boa dicção, você tem que ter um preparo até mesmo para improvisar. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do profissionalismo para esse mercado de mestre de cerimônia, Carla. Olha, quando o evento começa, ele está nas mãos do mestre de cerimônias. O MC, ele é aquele porta-voz que ele representa tudo que foi planejado para aquele evento. Todo aquele momento em que a gente está ali no palco, representando a marca, apresentando, trazendo conteúdo, interagindo com o palestrante e tudo mais, é resultado de meses de planejamento, organização, refação, planilha, uma série de coisas. Qualquer pessoa pode ser mestre de cerimônias? Pode, gente. É uma profissão incrível, é maravilhoso. Agora, tem que ter capacitação. Porque qual é a diferença entre qualquer pessoa fazer e alguém capacitado? A gente tem essa capacidade de lidar com esses imprevistos e de entender todo esse planejamento que foi por trás, que está por trás. A gente vai fazer o evento, o roteiro vai ser alterado em cima da hora, o coffee break vai atrasar, alguma coisa pode, sei lá, cair, um incêndio pode acontecer. Tantas coisas acontecem na hora H que fogem daquilo que a gente se preparou, ensaiou, estudou. E a gente tem que ter essa calma, esse equilíbrio emocional e essa experiência, esse domínio de saber fazer as coisas certas na hora certa, ainda que aquele momento seja um caos. Essa é a diferença. Eu trabalho um pouco com capacitação para mestre de cerimônias. Hoje eu foco também uma parte do meu trabalho na estratégia para que, enquanto prestador de serviço, a gente saia desse lugar que é um bico. Porque qual é o problema da gente enxergar alguma coisa como bico? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer valor vale. Nossa, então, a gente descredibiliza todo esse estudo e mais. O mestre de cerimônias, ele não é uma profissão regulamentada. Então, a gente não tem ainda como fazer essa cobrança do tipo, fez faculdade, ou fez não sei o quê. Não. Nós temos pessoas habilidosas, com dicção, com boa comunicação no palco e que desejam ser um funcionário da empresa, um C-level, alguém que achou bonito e interessante porque viu nas redes sociais, achou, que graça eu ali no palco com meu microfone, serei MC. E está tudo bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, mas a gente tem que entender que para essa construção existe uma capacitação. Conhecer o mercado, saber como se vende, entender os prós e os contras e principalmente estar preparado para esse imprevisto. Se eu erro o nome de alguém, erro a patente de um cargo, acabou minha carreira, não faço mais trabalho para aquela marca, entendeu? Então, esses pequenos detalhes, eles são fundamentais para tanto a gente, enquanto profissional, entender como a gente se capacita para isso, quanto para o cliente que está contratando a gente entender o quão importante e fundamental é você ter um profissional qualificado na frente do seu evento. Porque você não vai querer colocar o seu evento por água abaixo porque você resolveu contratar alguém bonitinho que falou bonitinho não sei aonde, entendeu? Não dá. E olha, eu já vi isso acontecer, inclusive pois é. Aí... bastidores, minha vai filha, ser meio polêmico bastidores. isso que eu vou falar agora, talvez, com pessoas famosas, que ali têm a sua profissão, às vezes são atrizes, são cantores, e aí são chamados para apresentar o evento ali junto com o MC, junto com o mestre de cerimônia, e muitas vezes não dá conta do recado. E aí o mestre de cerimônia tem que intervir e fazer a apresentação, e ali a pessoa fica realmente mais como um convidado. Claro. E não como um apresentador. Então, já vi isso acontecer também, Carlinha. E outra coisa que eu acho muito importante que você falou é a capacidade de improvisar, de lidar com o inesperado, né? E eu acho que mais do que isso também é você conseguir improvisar dentro do contexto do evento. Exato. Porque são eventos diferentes, clientes diferentes. Claro. Então, isso também é muito bacana, né? Sim. Você ter esse preparo. E para isso, você tem que ter uma capacitação, não tem como. Exatamente. A gente não acorda e vai apresentar. A gente estuda o cliente com
com antecedência, Exatamente. a gente recebe um roteiro, a gente estuda esse roteiro antes, muitas vezes a gente ensaia nos eventos, que é outra coisa que hoje em dia, com os cortes de custos básicos que acontecem, querem cortar o ensaio. Então, assim, é fundamental imprescindível, que a gente fundamental. ensaie antes, que é onde a gente consegue mapear esses possíveis erros que podem acontecer. Então, assim, tudo isso, né? A gente não acorda e vai lá apresentar, tem todo um momento prévio. E isso também é contabilizado dentro da nossa capacitação e na nossa execução também como profissional. Com certeza. E outra coisa que eu queria que você mapeasse um pouquinho para a gente, né? Você que já tem muita experiência, muitos anos no mercado, quais são os tipos de evento aí, para qual tipo de evento que mais te contratam? Se tem um modelo específico de evento que você mais atua? Olha, como eu hoje trabalho cada vez mais com eventos que eu traga mais a minha personalidade, porque isso para mim é fundamental. E também hoje, para mim, assim, eu sinto que enquanto mestra de cerimônias, eu sou corpo e voz daquela marca. Então, para mim é muito importante que eu esteja conectada com o propósito da marca. Então, hoje, eu não aceito mais qualquer tipo de trabalho que eu costumava aceitar, porque eu acho que é uma doação que ela tem que ser uma via de mão dupla. Então, cada vez mais hoje eu trabalho com marcas que eu estou conectadas a elas, porque eu acredito no propósito da marca. Então, isso é maravilhoso. Então, eu fui direcionando a minha carreira por esse caminho, e hoje os eventos que eu mais apresento são premiações e convenções de venda. Porque a convenção de venda, ela é aquela coisa animada para cima, a gente brinca, a gente canta, a gente não sei o quê. E a premiação, ela é incrível porque a gente está reconhecendo aquele funcionário, uma entidade, uma situação que merecidamente está ali recebendo algo. Então, essa troca, para mim, é muito bacana. Agora, a gente tem também outros eventos, que são os eventos protocolares que acontecem, né, como lançamentos solenes que envolvem autoridades, envolvem poder público, e você tem também simpósios médicos, né, você tem congressos, né, que aí já é um pouco de um perfil um pouco mais sereno, digamos assim, né? Você já não tem tanta interação com a plateia. Como eu sou do teatro, não interagir é uma questão. Eu me mexendo Tem que ficar ali se segurando. Ai, pois é. Mas, assim, eu já fiz, né, para hoje eu poder ter essa liberdade de dizer, não, eu só faço isso que está conectado com o meu propósito. Eu não acordei e falei, só vou fazer isso, não. Eu já fiz de tudo um pouco nesses 17 anos e aí fui moldando de um tempo para cá para seguir esse caminho. E Carlinha, eu queria saber também, é um assunto aí delicado, mas a gente não tem como passar batido, tem que falar sobre, que é o mercado de trabalho, falando, né, de eventos aí para mestres de cerimônias para mulheres. Se você sente essa diferença, talvez, de tratamento ou de exigências para nós mulheres e o mesmo mercado aí como mestre de cerimônia para os homens também. Cara, pelo que eu venho vendo de uns 6 anos para cá, a gente tem muito mais contratação feminina do que masculina, que isso é maravilhoso. E eu recebo muito isso dos meus clientes, não sei se acontece com você. O cliente vai me contratar e ele fala, era fulano de tal que sempre fazia, mas agora nós queremos uma mulher. A gente diz, que bom, riqueza. Somos nós. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. Então, inclusive, às vezes, até de duelar com outro homem também ali, apresentar juntos, ou realmente de ser substituído. Ah, não, eles querem mais inclusão, então vamos chamar uma mulher. Até de falar mesmo sobre esse tema, assim. Eu acho isso muito bacana, porque já passou da hora de nós, enquanto mulheres, né, estarmos mais bem posicionadas no mercado. Então, eu acho isso sensacional e é uma excelente onda que a gente pode surfar, digamos assim. Para o cenário de 2024, eu vejo muito a questão da diversidade. Pessoas com deficiência, 50 a mais, né? E também pessoas pretas. Desde o ano passado para cá, a gente teve essa inclusão de pessoas pretas como mestre de cerimônias. Inclusive, conheço profissionais maravilhosas que ano passado deram assim um show de eventos. Eu acho isso muito importante, porque é a oportunidade que a gente tem de colocar a gente no nosso lugar que a gente merece. Entende? Agora, em termos de contratação, eu acho que os desafios que a gente tem enquanto homens e mulheres ainda vêm, talvez, né, digamos assim, de uma sociedade que inconscientemente ainda traz essa questão do masculino em cima do feminino, que é o investimento que nós enquanto mestres de cerimônias, temos para trabalhar no evento. Então, por exemplo, eu vou contratar um homem, o cara tem lá 3, 4 ternos e ele faz todos os eventos do ano com aquela roupa. Verdade. Vai contratar a mulher, você tem
que apresentar 4, 3 figurinos. Às vezes você passa o dia inteiro numa figurinista experimentando o look, né? Muito provavelmente você manda várias fotos e aí o cliente vai escolher que look você quer usar e a gente investe para isso. Lá antigamente, muitos anos atrás, a gente tinha para convenção e premiação, por exemplo, uma linha lá na planilha que a gente tinha cabeleireiro, maquiagem para o MC e figurino especial. Hoje é a gente que arca com isso. Então, então, assim, a gente tem esse investimento que é maior. Ou seja, quando um homem vai trabalhar e uma mulher vai trabalhar, a gente tem um valor de saída para aquele trabalho que é maior do que o homem. Porque a gente vai com a unha feita, que eu não vou mostrar, porque a minha não está bem feita. No meu caso, no caso hoje, a minha também não está feita. Então, Que pois a é, gente dá uma escondidinha. a gente tem cabelo e maquiagem que a gente... E a gente sabe que essa parte estética fica mais bonito, faz diferença. Pô, a gente está aqui, ó, você está maravilhosa, olha esse batom, olha essa Diva aí make, olha esse também. cabelo, gente. Nunca ia fazer esse cabelo em casa, entendeu? A gente sabe Precisa que ter um isso... profissional para isso também. não tem como. exatamente. E o cliente, às vezes, na contratação, ele não entende, mas ele cobra. Então, eu acho que em termos de desafio enquanto contratação, esse é o maior desafio que a gente tem. Eu não sei, já aconteceu com você, por exemplo, de você ficar, às vezes, 2 até 3 dias para um dia de evento, ficar lá debatendo com o cliente cor de roupa, estilo de roupa, por exemplo? Com certeza. E também de eu ter que detalhar, normalmente eu mando o orçamento, às vezes detalhado ou não, mas ainda assim, dali estar detalhado cada gasto e eu ser questionada Pelos gastos. em relação aos gastos que a gente está Aham. falando, cabeleireiro, maquiagem, né? Tudo isso que é Engraçado. necessário. Eu antigamente colocava, até nas mentorias que eu dou de estratégia, eu falo, bota lá discriminado. Hoje eu já estou assim, é o valor total. E fecha e pronto, é isso. Porque a sensação que eu tenho, como o cliente, por direito, ele é muito questionador, quanto mais a gente deixa explicado, Parece que mais mais ele vai questionar. ele vai dizer, não posso cortar o maquiador? Pode, meu amor, Carla Margarete vai aparecer lá com as espinhas todas na cara para você. Ó, bonita, nunca mais você me chama para trabalhar. É assim, então acho assim, a gente está dando risada, mas Mas é isso é um verdade. assunto delicado, porque nós, enquanto profissionais, a gente tem que também ter esses contra-argumentos e conversar com o cliente de forma educada para ele entender que esses custos fazem-se necessários. Porque, veja, o homem não leva cabeleireiro, o homem não leva maquiador, ele pode até passar um pozinho ali e tudo mais, mas ele não tem, entende? Então, eu acho isso importante, importantíssimo. Com certeza. Então, já fica claro aqui. Fica a dica, né? Fica um recado. Hashtag fica a dica. Agora, Carlinha, quando tem quando acontece a contratação de um profissional, o que muitas pessoas não sabem, né, como mestre de cerimônia, é que a nossa participação não é somente ali no dia do evento, né? Como você mesmo disse, tem muitas reuniões ali prévias, estudo do roteiro também, às vezes alguma mudança, reunião com o cliente para a gente entender Sim. ali qual vai ser o clima, o objetivo do evento e os ensaios também. Então, eu acho que às vezes isso tudo também ali no nosso custo final, Sim. muitas vezes nem todos os clientes compreendem. Você concorda Exato. comigo? Concordo plenamente. E eu acho muito importante quando você passa o orçamento, mesmo que você faça como eu hoje, que passa só o valor total, ter lá aquelas linhas miúdas, né, discriminado. O que está incluso? É uma reunião de briefing, são 2, é uma diária numa figurinista. Assim, eu falo figurinista porque eu tenho uma parceira super legal que eu vou e ela não me cobra para eu experimentar os figurinos dela. Mas assim, eu sei que na maioria dos casos isso não acontece, né? Mas assim, ter lá discriminadinho, o que está incluso nesse valor? Está incluso transporte, alimentação, não, que o cliente dá o catering, que a gente é muito chique. Mas assim, né, o ensaio, a reunião de briefing, né, esse tempo de escolher figurinos, sei lá, 2, 3 figurinos que seja, né, eu acho muito importante tudo isso estar discriminadinho para a gente, não em valores, em letras não miúdas, garrafais, para poder ele entender. Você já teve assim que justificar? Você falou nesse instante, né, que você teve que justificar linha a linha. E como é que foi? Como você argumentou? Agora ela é entrevistada, minha gente. Olá, agora eu sou entrevistada, gente. Bora lá. Então, eu argumentei justamente que, como eu tenho a necessidade de ter um profissional, principalmente figurino, é uma coisa que até hoje eu bato muito, que eu acho muito importante a contratação. Você repete roupa? De uma figurinista. Mas é óbvio, né? Eu prefiro não eventos repetir. diferentes, assim. Sim, Às vezes, a gente põe não posta na internet. Põe ali um acessório diferente, Sim, põe um cintinho sim. que você não usou, assim. Mas, assim, vestidos, por exemplo, eu acho mais difícil a gente conseguir repetir, né? Mas eu acho importante ter essa profissional. Mas eu sei
que para o mercado de eventos normalmente é difícil a gente ter essa profissional figurinista. Mas eu já passei por uma situação, inclusive recentemente, assim, bem constrangedora, porque o cliente ele queria cores muito específicas de figurino. E eu não tinha. Aí eu falei assim, não, mas lógico, pode me passar o briefing, né? Eu posso ir atrás de uma coisa ou outra. Só que assim, virou o trabalho de figurinista. Então. Ele começou a me pedir coisas muito específicas. E aí eu rebati, eu falei, olha, eu posso trazer opções, mas se você quer algo tão específico assim, você precisa de uma profissional para cuidar disso. E aí, mas assim, ainda assim eu fiz o evento, ele me contratou. Eu mandei essa mensagem com receio de poder, por isso, talvez falar um não, então a gente vai chamar outra pessoa. Mas eu achei que era o correto a se fazer também, sabe? Porque não era minha profissão mesmo, ficarem atrás de uma coisa específica do figurino que ele quer, sabe? Sim, e também a gente tem que perder o medo de conversar com o cliente. Sim. Porque a sensação que eu tenho, e aí quando a gente pensa que o negócio é bico, eu estou começando, então por isso, eu vou ceder. A gente acha assim que é um grande favor que o cliente está fazendo em contratar a gente, não, ele está contratando um profissional. Exatamente. Acabou. O profissional vai responder racionalmente falando, vai sorrir, vai contra-argumentar. Então, aprenda também a contra-argumentar. E aí ele vai dizer quero ou não quero. Na maioria das vezes, quando você sabe contra-argumentar direitinho, ele sempre diz, te amo, eu quero sempre você na minha vida. Eu acho que a gente vai ganhando um respeito maior quando a gente perde esse medo. Não é de bater de frente, não é isso. É justamente o que a Carla falou. A palavra que você usou é o contra-argumento certo. Exato. Eu acho que você aí já ganha o cliente com toda certeza. Com certeza Carla. absoluta. Agora, outra pergunta, né, que eu queria falar, que a gente sempre traz aqui também para o Capcast, a questão desse período de isolamento que a gente viveu e como isso impactou, como isso mudou o mercado de trabalho como um todo, principalmente aí a área de eventos. Então, a gente viu muitos eventos feitos de forma online e muitos eventos, inclusive, conduzidos sem o mestre de cerimônia, sem essa figura. Às vezes com um profissional ali de dentro da empresa, um CEO, por exemplo. Eu queria que você me desse a sua opinião sobre esses eventos. Quando você apresenta junto com essas pessoas que não são profissionais exatamente da área, como que você conduz isso? E o que você acha da substituição? Porque isso também acontece. Eu não sei se com você, mas comigo já aconteceu de ter sido aprovada, tudo certo. Aí o cliente me ligou e falou assim, olha, por causa de alguns custos, de alguns cortes e tal, a gente não vai ter mais a figura da mestre de cerimônia e quem vai apresentar é o CEO, é o outro funcionário, outro colaborador ali da empresa. No cenário pós-pandemia, o que a gente encontra é a redução da contratação do mestre de cerimônias, porque quando ele... Como é que acontece? O mestre de cerimônias é apenas um item dentro de uma série de outras coisas que a agência de eventos está organizando. Aí chega aquele momento do tipo, amei o seu trabalho, vou fechar com você, mas vamos reduzir. Então a gente começa a cortar. Hoje, no cenário pós-pandemia, o mestre de cerimônias é uma das linhas mais cortadas, por questões mesmo de valores, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu substituo por alguém da empresa. Voltamos àquela questão lá inicial. É bacana? Pode. Vai ser bacana? Vai ser ótimo. Mas a gente tem os contras, né? O que a gente já debateu. O que eu acho muito legal é quando a gente consegue duplar com esses profissionais. Porque qual é a vantagem de você ter um C-level, um executivo, alguém de dentro da empresa como porta-voz? Eu tenho a identificação direta do público com a marca. Nós ali apresentando, a gente cria essa ponte, mas para que o outro brilhe. Entendeu? Para que o executivo chegue ali, dê a palestra dele, fale as palavras e saia. Quando eu tenho ele, eu trago essa identificação e hoje é super importante, porque um funcionário, ele quer se sentir bem representado quando ele vê o chefe dele, o líder ali, falando com imponência, com argumentos, você fala, porra, estou na empresa certa, né? É maravilhoso isso. A parte negativa, digamos assim, é que às vezes esse executivo, ele fica sobrecarregado, porque uma reunião de 1 hora desse executivo com outras empresas, ele vai fechar milhões para aquele cliente que poderia ser revertido em doses menores, né? Porque a gente não ganha milhões ainda, mas assim, ele poderia
pagar um MC profissional para fazer esse papel, ainda que ele entre como co-host, né, da gente, e enquanto isso, ele vai fechar os negócios dele, que vão ser negócios que vão prosperar durante 3, 4, 5 anos. Então, assim, essa é a vantagem, né, essa identificação, e essa é a desvantagem. Eu vejo muito, porque eu recebo muitos executivos que vão estar nessa função, então precisam desse olhar do ponto de vista de MC, e a maioria deles fala, cara, eu fico sobrecarregado. Por quê? Porque às vezes esse cara é alguém do marketing que também está organizando o evento, então ele está, imagina, com a CAP lá conversando com a agência, resolvendo coisas que são do bastidor, preocupado em cima do palco. Aí, meu amor, no palco, assim, ou você está no palco ou você não está. Não dá para fazer as duas coisas. E aquela velha história, né, gente? Se a gente pode dividir, né? Se a gente pode delegar, por que a gente vai fazer tudo, gente? Deixa pra gente. Você já dividiu com muita gente, palco assim com muitos? Já. Maravilhoso, é super gostoso, eles ficam nervosos, né? Assim, eles estão sempre olhando pra gente, então é muito bacana que a gente fica naquele lugar de tipo, tô aqui. Tô aqui com você, fica tranquilo. Arrasa, sucesso, a gente está aqui jogando aquela energia. É maravilhoso. E eu acho mais fácil também, a gente parece que já ganha o público desde o início. Exato. Quando eles estão ali duplando com a gente. Exato. Porque às vezes eu sinto que quando eu tô sozinha no palco ali como MC, depende muito do público, depende muito do evento também. Mas às vezes é um tempinho para eu começar a ganhar essa plateia. Quando eu já abro ali o evento e já tem alguém que é um representante da empresa, alguém deles, já começa em outra energia. Já deu match de cara. Assim, ó, começou 8 horas, 8h01, match bateu. Muito bom. Ó, já levantaram a plaquinha do tempo aqui pra gente, tá? Acho isso. Discorda? A gente vai ficar aqui até o fim. Brincadeira. Galinha, já aconteceu? Eu tenho certeza que sim, mas eu quero que você conte, né, alguma história pra gente em relação a isso. Já aconteceu de você ter ali roteiro certinho, né? Eu sei que você também gosta de participar aí dessa parte até de também trazer ideias, né, para o roteiro ali do evento, que eu acho muito legal. Eu acho que a gente também pode contribuir muito também, né, com isso. Mas já aconteceu de você ali ensaiar o roteiro, tudo direitinho, fez o ensaio no dia anterior. Chega na hora do evento, muda muita coisa. Muda. Ali. Muitas mudança, às vezes até do convidado que vai entrar, mudança ali do briefing. E como que você conseguiu lidar com isso? Olha, a gente lida, bom, eu sou do teatro. A gente lida meio assim. É isso aí, gente. Não, na verdade, a gente vai... Geralmente, se for uma coisa... O teatro ajuda muito no improviso, né? Se for um erro muito brutal, aí eu acho assim que é uma responsabilidade do MC. Eu jogo pra mim. Eu falo, quem contratou essa apresentadora, gente? Se ano que vem eu não estiver aqui, você já sabe por que foi, viu? Foi por isso. Muito bom. Porque assim, os eventos que eu faço também possibilita esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter exatamente esse jogo de cintura, de conduzir a situação de forma que não pareça um erro. Se for algo realmente brutal que fica ali na cara, eu acho que as pessoas elas vão se preocupar menos do BO que aconteceu e elas vão se preocupar mais em como você contornou. Que geralmente o comentário vai ser assim, nossa, você viu que aconteceu aquilo? Mas você viu como o MC Débora fez aquele negócio ali? Nossa! Sim. E assim, muitas vezes as mudanças e as situações acontecem pra gente, pro público que não sabe. E aí esse é o segredo. Nem percebe. Ele não sabe, então você tem que ter muita postura do tipo, isso aqui eu já sabia, ó. Não é muito parecido com o processo do teatro? Muito. Você tem ali o personagem, você pode esquecer o seu texto, a sua fala, mas se você estiver dentro do contexto, por exemplo, dentro do contexto do evento, assim como você está dentro do contexto da peça, você vai conseguir contornar, e é isso que você falou, e o público às vezes nem vai perceber. Nem vai perceber. Mas essas mudanças, elas acontecem. Geralmente, assim, convenção, premiação, nós temos um diretor artístico que é um outro profissional fundamental para o evento e ele que vai ditar as regras para você. É importante, quando a gente está como MC, a gente ouvir uma única pessoa. Quem é que vai me dizer o que está acontecendo? Porque se cada um disser uma informação coisa... do cliente, do diretor, de não sei quem, do produtor, você fica louquinha. Exato, tem que ser de um só. E aí você vai, diante dessa informação, resolver o que tem que ser resolvido. Muito bom. E teve alguma coisa muito inusitada que já te pediram em alguma contratação? Pausa dramática. Olha, na verdade, as coisas inusitadas que acontecem são, por exemplo, um evento ele vai ter a duração de 30 minutos das 9 às 18. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Isso é uma situação inusitada. Aí a gente vem e contorna ali daquele jeito.
Mas, assim, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situation, cabeludation, para... E se fosse, também não ia falar que não pode. Você já teve algum rolê inusitado assim? Olha, não, assim, na contratação, às vezes no próprio evento, a gente tem que improvisar muito, realmente, né? Já aconteceu, por exemplo, de um convidado que estava tudo certo para ele entrar, ele simplesmente não apareceu. E aí me falaram, improvisa. E aí eu falei, bom, tá, eu não tenho nenhum assunto, nenhum contexto para improvisar agora, porque a ideia era, eu já tinha anunciado ele, inclusive. Aí eu simplesmente, porque eu tinha liberdade com esse cliente também, eu chamei algumas pessoas que eu já sabia, que eu conhecia boa. da plateia, que falam muito bem, e fiz, tipo, uma entrevista dentro do contexto do evento com Arrasou, elas. nega. Porque eu precisava de mais meia hora. Aham. Eu falei, gente, como é que eu vou improvisar meia hora aqui sozinha em cima do palco? E aí, com isso, os Débora ganhou o e cliente os para clientes sempre. adoraram. Mas eu É. fui nas pessoas certas, porque Claro. eu já conhecia, porque eu já tinha apresentado eventos anteriores para eles, assim. Mas realmente foi, acho que foi assim, ali a saia justa mais difícil que eu já passei. Sim. De não saber o que fazer, já estar em cima do palco. Eu só recebi no ponto, assim. O convidado não veio, até me passaram algumas ideias. E aí eu falei, não, eu vou... Cara, você falou um Isso, negócio vamos agora, ver. eu lembrei, eu estava apresentando o WTM Latin America, é uma premiação, é uma solenidade super formal lá era no Expo Center Norte, e aí você tem aquela lista de autoridades para chamar. Quando o evento é mais formal, fica mais Da, 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 difícil da, 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 sair da. da... Aí eu chamei alguém que não tinha chegado. E geralmente, evento protocolar só começa quando as autoridades chegam. Sim. Por alguma razão, esse começou antes. Aí eu lembro que quando eu chamei, a cerimonialista passou na frente assim, do palco fazendo assim, ó. E eu falei, fulano, Beltrano de não sei o que tal. Sorte minha que na hora eu levantei o olhar. E você viu. E eu vi ela fazendo assim, que está em trânsito e logo menos chegará ao Maravilhosa. evento. E partir para o próximo. Maravilhoso. É a visão 360, minha filha. Muito, tem que estar muito ligado, Sim. né? Agora eu tô lembrando de vários causos, vai ficar para o próximo episódio. É, sabe que você já vai voltar, né? A gente tem que ir para a última pergunta, porque senão aqui, pessoal, no próximo podcast eu não estou aqui mais, né? Vai ser outra apresentadora no meu lugar, ó. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, você já deu um pouquinho essa introdução no início, mas falasse um pouco desse trabalho que você faz fora do palco, dessa mentoria que eu acho incrível, inclusive vou ver aí os valores com você também quero. Olha lá. Mas fala um pouquinho sobre esse seu trabalho, que realmente é um diferencial para quem quer entrar nesse mercado, ou até mesmo para quem já está trabalhando e quer dar um direcionamento melhor na carreira. Como eu já tenho 17 anos na área de eventos e eu faço já fiz trabalhos diversificados dentro da área de eventos, né? Eu fui aprendendo ao longo do tempo, estrategicamente, enquanto trabalho autônomo e empreendedor, que eu acredito que o nosso trabalho é um trabalho de empreendedorismo. Como é que a gente se resguarda para poder a gente não passar perrengue, só ter a renda quando alguém chama a gente, né? Então, ao longo desse período, eu fui entendendo como é que eu prospecto. Eu prospecto todos os dias. Qual a importância de você ter alguém prospectando com você para fazer esse filtro, de repente, de ficar batendo a cabeça lá com o cliente do figurino, não ser você, para você fazer outra coisa. Exatamente. Enfim, então, de uns 4 anos para cá, logo quando a pandemia estourou, eu comecei a abrir esse leque, porque eu acho muito importante da gente sair dessa visão de que MC é um bico. Da gente realmente, vamos profissionalizar. A gente tem tanta gente legal trabalhando, profissionais excelentes. Vamos fazer do jeito certo, vamos ter um vídeo de apresentação bacana, um orçamento bonitinho feito ali no Canva, ó, com a foto decente, um vídeo legal. Então, eu comecei a dedicar parte do meu tempo a essa parte estratégica para poder capacitar as pessoas mesmo e elas saírem desse lugar de que elas não conseguem ter uma vida financeiramente falando e como carreira apenas como mestre de cerimônias. Então, eu comecei a fazer esse trabalho em 2020, ele começou a ter um resultado bacana. Hoje também eu faço a parte mais, como eu sou do teatro, de performance de palco, para trabalhar esses... Até né? mesmo, então, Carlinha, para quem não necessariamente quer trabalhar apenas com mestre de cerimônia, mas, por exemplo, às vezes um profissional, um empresário que Sim. precisa palestrar, que precisa Sim. ter essa noção do palco, você também trabalha com essas Sim, pessoas. sim. Aí eu vou pegando Legal. turmas específicas e monto um dia de treinamento de oratória. Aí eu vou, chamo essas pessoas, vendo os ingressos e participo. E faço esse trabalho com eles. E com o de mestre de cerimônias é bem com esse foco de performance de palco e estratégia no sentido de profissionalizar. Mestre de cerimônias unidos jamais serão vencidos. E faz toda a diferença, né? Você tem uma Faz. apresentação ali mais profissional, Sim, um sim. vídeo, a forma que você também apresenta o seu orçamento, com certeza faz Ai, toda a sem diferença. dúvida, sem dúvida. Querida, chegamos, infelizmente, ao final. Agora vai vir o seu show musical. Mentira, gente.
Aí tem que pagar pra Carlinha, tá? Não é assim, não. como eu tô feliz. Querida, foi uma delícia Ai, eu te amei. receber aqui. Me de chame verdade, com sempre. certeza. Por mim, sei que por Karina, por todo mundo aqui também. Nem sei se podia falar o nome dela, que ela não gosta, ela é tímida. Mas já falei, tá? É isso. A gente te ama. É isso, a gente chama. Beijo. Por mim e pela equipe, você já tá mais do que convidada. Eu tá? agradeço, Pra gente minha falar mais flor. sobre outros temas também, inclusive, Sim, tá? sim. E quero te agradecer, foi uma delícia de bate-papo. Eu amei, muito De obrigada. verdade, Você obrigada arrasa, mesmo. gente. Obrigada, quem fala. Vamos, Mestres de contratem. cerimônias unidas jamais serão vencidas. Contratem a gente. Imagina essa dupla no seu evento. É isso aí, Brasil. contratem, Brasil. Gente, a morena loira aquela. Já vou chamar a piada do Geração. Já vai fazer já o El Chuck no final. É isso aí, gente. Oh, meu Deus. É isso, eu super agradeço. Muito Obrigada pela oportunidade. Obrigada e obrigada a todos vocês aí que nos acompanharam também com mais uma entrevista aí deliciosa. Foi incrível. E obrigada pela participação de todos também. Já sigam aí os nossos canais também, Capcast no Instagram, no YouTube e continuem acompanhando que a gente tem sempre mais episódios aí.